Olá, olá, meus queridos alunos. Estamos aqui então para falar a respeito de habilitação de casamento no Registro Civil das Pessoas Naturais. Tema simples, tá? Não tem nada demais, de tanta dificuldade assim. Temos que nos atentar para algumas regras de direito material, né, lá do direito civil, né, também especificamente no Código Civil, e as disposições das normas de serviço relativamente, né, ao próprio procedimento de habilitação, ele propriamente dito. Que nós temos lá do item 53 até o item 73, ou seja, são praticamente 20 itens aqui, entre os seus subitens ali, que falam a respeito da habilitação. Tá? O que é a habilitação do casamento? Pessoal, primeiro de tudo, precisa-se da habilitação obrigatória, tá? Prévia, para que seja celebrado, né? No caso de celebração civil de casamento, seja realizado dentro da serventia ou fora, em ato de diligência, respeitado, lógico, a atribuição territorial do registrador civil de pessoas naturais. Okay? Então, não confundam, tá, a hipótese de habilitação posterior ao casamento no caso de casamento realizado, né, o casamento religioso com efeitos civis, com o casamento civil propriamente dito. Tá? Então, não confundam esses dois institutos. A habilitação no casamento civil propriamente dito, ela é obrigatória. Tá? E a habilitação, qual que é a função dela principal? O que significa isso? É justamente o que o próprio nome diz. Habilitação para o casamento é saber se essas pessoas estão aptas a casar. Esse momento da habilitação do casamento é o que? Nada mais, nada menos do que o oficial publicizando a intenção de duas partes, né, de duas pessoas, seja homem, mulher, ou homem, homem, ou mulher, lembrando, né, que o Supremo liberou isso, né, já de maneira tranquila, lógico, né, alterando algumas questões lá do artigo 226 da Constituição, uma leitura, né, do Código Civil conforme a Constituição, onde você não tem mais que designar os gêneros, né, de homem e mulher, ou seja, o casamento é a união civil de duas pessoas, tá, junto, né, lógico, com todas as formalidades legais, o que separa, né, o que difere substancialmente o casamento da união estável é justamente essa liturgia, toda essa vamos dizer assim, toda essa solenidade do ato do casamento, que é o que diferencia propriamente da união estável, que nada mais é do que uma situação de fato que pode ser documentada. Tá? Aqui no casamento não há uma situação de fato, aqui na verdade é uma situação jurídica, que depois, lógico, né, de celebrado o casamento, né, ambas as partes aceitando, né, o matrimônio, contrair matrimônio entre si, o juiz as declarará, tá, o juiz de casamentos, que é uma autoridade, né, civil, ele declarará essas pessoas casadas. Então, aí sim, daí em diante, institui-se, né, esse sistema matrimonial, que não passa a ser mais uma situação de fato, e sim uma situação de direito, visando, lógico, né, o registro público para publicizar essa situação do estado civil da pessoa. Tá? E lembrando, o casamento só se extingue efetivamente pelo próprio divórcio ou no caso de falecimento de um dos cônjuges, ou ainda na hipótese de nulidade, anulação ou até mesmo de inexistência do casamento. Então é um mecanismo muito fechado, né, do casamento e muito seguro, por isso tão utilizado ainda. Dentro da habilitação, o que nós temos que ter por regra? Primeiro de tudo, a habilitação ela deve se iniciar no domicílio de um ou de ambos os contraentes, ou seja, os pretensos, né, nubentes, esses aí que são os noivos, né, na verdade. Então, tem que providenciar junto a um RCPN, né, tem que ser do próprio domicílio de um deles para iniciar esse procedimento, ou que seja o domicílio de ambos. Se residirem em comarcas distintas, né, não só comarcas ou atribuições, né, mesmo dentro de uma mesma comarca onde tem esse fracionamento, né, de registradores civis, você habilita em um, e se dá início, né, de habilitação em um, porém esse oficial ele deve comunicar o outro, né, o oficial de registro civil das pessoas naturais, do domicílio do outro nubente, para que afixe lá os editais a respeito, né, para que tenha, né, uma oposição dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo oposição, esse oficial certifica que foram, né, fixados os editais transcorrido o prazo de 15 dias sem nenhuma oposição, tornando aquela pessoa habilitada, remete novamente para o primeiro oficial para que esse primeiro oficial termine o procedimento, encerre e expeda efetivamente a certidão de habilitação, quando for o caso. Essa certidão de habilitação com prazo de 90 dias, então não se esqueçam disso. Superado o prazo de 90 dias, exige-se uma nova habilitação para a regularidade do procedimento, ou seja, um prazo decadencial de 90 dias. De habilitação, o que nós temos que levar em consideração? O item 53.1 ele traz a premissa de que o Ministério Público ele deve intervir nas habilitações para o casamento. Porém, muito cuidado, existe em São Paulo o chamado Ato Normativo 680 de 2011 da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. O que esse ato diz? Tá? O artigo 1º dele
é facultativa a fiscalização preventiva do Ministério Público e sua manifestação nas habilitações de casamento e nos pedidos de união estável, aliás, de conversão de união estável em casamento. Ou seja, é facultativo, porém, tá, salvo nas seguintes hipóteses, aonde será obrigatória essa intervenção do Ministério Público. Quando houver oposição de impugnação do oficial ou de terceiro, lembrando que o próprio oficial pode sim, se ele tiver ciência de uma causa impeditiva, né, do casamento, ele pode sim arguir essa causa. A justificação de fato necessário à habilitação, ou seja, algum fato dentro da habilitação que necessite ser justificada, como por exemplo, né, o pedido de afastamento do regime legal, né, de separação legal de bens, quando não houver a partilha ainda de determinados bens de um casal, no caso de falecimento, etc. Todos aqueles mecanismos que nós temos lá no Código Civil, então aquelas hipóteses de intervenção ali que precisa de justificação dentro da habilitação, o MP tem que intervir. Pedido de dispensa de proclamas aqui, tá, no caso de moléstia grave, né, um caso muito clássico que nós trataremos aí na parte de celebração. Questões relativas à capacidade, suprimento e identificação da presença de impedimentos ou causas suspensivas, aqui ele abrange, né, de maneira mais ampla. Regime obrigatório de bens, ou seja, quando for caso de regime obrigatório de bens, maiores de 70 anos, por exemplo, que pretendem se casar, não só, né, ambos os maiores, né, quando um deles for maior de 70 anos, aplica-se o regime obrigatório da separação, né, de bens, da separação legal de bens assim chamada. Nesses casos o MP tem que intervir. E o pacto antenupcial realizado por menor de idade. Tá? Então, quando houver um pacto realizado por um menor de idade, aí sim o MP também vai intervir. Lembrando, esse membro ele deve, caso tá, o membro do MP, ou seja, o órgão do MP responsável, né, por aquela circunscrição territorial do Registro Civil das Pessoas Naturais, caso ele venha optar pela facultatividade, né, da intervenção nesse procedimento, ele tem que comunicar quem? O registrador civil, comunicar também o juiz corregedor, sendo que oficiando, né, a respeito da remessa, né, da desnecessidade de remessa dos atos, exceto nos casos que a gente já tratou ali do artigo 1º, e lembrando, né, que o membro do MP ele remete cópia desses ofícios referidos ali, né, no que fala aqui no artigo 2º, do ofício para o juiz corregedor e para o oficial de registro, ele tem que remeter uma cópia também para o corregedor geral do Ministério Público, no prazo de 5 dias, do dia que ele toma essa decisão de deixar facultativa essa sua intervenção na habilitação. Tá? Então, cuidado, tá? O 53.1 ele está afastado, eu vou deixar para vocês ali no material, como material de apoio, essa decisãozinha, né? Essa portariazinha, o ato normativo, né? Na verdade, do MP de São Paulo, para que vocês tenham ideia disso, que já caiu na prova uma vez, pode ser que venha novamente. Dando sequência, iniciando o pedido de habilitação, então o oficial ele vai autuar os documentos, entre os documentos, documento de identificação das partes, testemunhas que aleguem não ter impedimento e conhecer as pessoas, né, também, né, alegando ali, atestando todas as questões relativas à capacidade da pessoa. Também será autuada a certidão de nascimento ou de casamento com averbação de divórcio ou anotações de óbito, né, também, se for o caso, pedir a própria certidão de óbito do outro cônjuge, tá? Para comprovar que é um estado de viuvez, ou ainda a sentença declaratória de nulidade do casamento ou de anulação do casamento. Isso tudo, né, que corrobora e afeta o estado civil da pessoa, que permite ele casar novamente, porque se não for nessas hipóteses, aquela pessoa que está casada se casar novamente, além de tratar-se de um casamento, né, nulo, né, de pleno direito, né, conforme as disposições do próprio Código Civil, não é lícito, né, uma pessoa casar com duas pessoas, nem no mesmo momento e nem em momentos distintos. Nesse caso também configura o crime de bigamia, ou seja, um fato típico punível pelo Código Penal, então isso pode gerar implicações imensas, tá? Então muito cuidado com isso. Nessa habilitação, então, o oficial ele vai autuar esses documentos, se for o caso que a gente já tratou de um desses contraentes ser domiciliado numa outra circunscrição de outro registro civil, ele vai expedir esses editais, a comunicação para que seja expedido, né, os editais, aguardar depois a devolução desses editais, e dentro disso, depois de autuado, ele publica os proclamas, né, ele publica o edital efetivamente dentro da sua serventia. Lembrando, esse edital dentro, que vai ficar fixado na serventia, ele não precisa estar assinado pelo oficial, tá? Tem uma dispensa nas normas nesse sentido. Outra questão, tem que ser publicado em jornal de circulação diária local, caso houver. Também é lícito em São Paulo publicar esse pedido de habilitação no site da própria serventia, tá? Então isso tem essas facultatividades aqui para nós, né, nesse sistema de publicações de editais. Então a questão o item 56, que é um destaque bem bacana para a gente fazer aqui,
O 56 não, vamos falar primeiro do 54.1, tá? A pessoa com deficiência que manifestar a vontade poderá requerer a habilitação do casamento sem assistência ou representação, sendo certo que a falta de manifestação não poderá ser suprida pela intervenção individual de curador ou apoiador, tá? Então muito cuidado com esse item 54.1, que é uma novidadezinha, né? Lá vinda desde 2016, pode ser sim uma novidade a vir aqui ser questionada, né? Indagada na prova. No caso de impugnação dos editais, lá no 53.3, os autos serão remetidos ao juiz corregedor permanente. Também, né, se for caso de impugnação com dispensa do MP, torna obrigatória também a comunicação e intervenção do Ministério Público, de acordo com a interpretação do ato normativo 680 de 2011. Os estrangeiros que podem fazer prova da idade, estado civil, filiação por cédula especial, identidade ou passaporte, desde que com prazo de visto não expirado, atestado consular ou certidão de nascimento traduzida e registrada no RTD e a prova do estado civil e filiação por declaração de testemunhas ou atestado consular. Tá? Então muito cuidado com esse item 56, que ele traz uma brecha imensa. Se nenhum desses contraentes, né, dos pedidos habilitantes, na verdade vamos chamar eles assim para facilitar, não souber o idioma nacional, segue aquele mesmo rito. Traz um tradutor público juramentado, se não houver, alguma pessoa indicada pelo próprio oficial, né, que tenha domínio, né, da língua, né, colocando sob responsabilidade dela, ou, né, no caso também, se o próprio registrador entender o idioma, também é hipótese que ele pode sim dar sequência, né, todo esse procedimento de habilitação, ou seja, esse pedido, essa rogação do pedido de habilitação. O surdo-mudo, que poderá exprimir sua vontade pela escrita, tá, e não precisa ser verbal, por meio de tecnologia assistiva, que disponha, né, ou por meio de tradutor e intérprete que domine Libras, né, a linguagem brasileira de sinais. Então aqui o surdo-mudo ele pode se manifestar tanto em Libras como com o tradutor ali em Libras, né, caso o oficial também não tenha domínio, né, da linguagem em Libras. Lembrando, né, que é muito incomum, é difícil você encontrar algum registrador ou tabelião que domine línguas. A Libras, né, a minha finada, né, tia, saudosa, que era minha madrinha também, que foi interina do 2º Tabelionato de Protestos aqui em São José do Rio Preto, quando da vacância em virtude do falecimento do meu avô, ela dominava Libras e ela frequentemente atendia pessoas, né, que eram interessados ali na serventia, surdos mudos, né, dado o tamanho da cidade aqui de São José do Rio Preto, temos aqui bastante, né, pessoas com essa tipo de deficiência auditiva. E ela atendia através da linguagem de Libras, ou seja, ela era formada em Libras, né? Ela era pedagoga, era poliglota, né? Falava muitas línguas, e entre uma delas ela também entendia a linguagem de sinais. Nesse caso, ela não precisava de tradutor, tá? Ela mesma fazia todos os atos nas serventias, as requisições, ou tudo aquilo que vinha a partir de surdos mudos, ela fazia de maneira tranquila, atendidos por ela. Tá? Então, caso não tenha isso, né? Não tenha esse domínio, precisa sim do intérprete tradutor ou a comunicação por escrito, né? Feita pelo próprio surdo-mudo, em que escreva e o oficial também responda, né, escrevendo da mesma maneira, para que ele consiga visualmente dominar. Cuidado com a hipótese, o surdo-mudo analfabeto, aí sim precisa obrigatoriamente de uma pessoa para ajudar ele a traduzir. Tá? Pode ser que ele seja analfabeto visual, mas entenda a linguagem de sinais. Tá? É uma hipótese muito excepcional, onde ele não compreende o alfabeto, mas ele compreende a linguagem de sinais. Tradutor, tá, o intérprete de maneira inequívoca, aí tem que aparecer mesmo, a não ser que o próprio titular, aí, o responsável, tenha o domínio de Libras. A petição, né, que é iniciada, né, na verdade a habilitação ela é feita através de uma petição, que essa também ficará arquivada na serventia, né, numa pastinha própria, né, denominada os autos, né, de habilitação, deverá ser assinada, né, na presença do próprio oficial, ou se for, né, por procuração, instrumento público ou particular com firma reconhecida, ou arrogo com 2 testemunhas caso analfabetos os contraentes. Tá? Então, necessidade da presença das testemunhas. O nubente interdito, seja qual for a data e limite da interdição, poderá contrair casamento. Então, tá, essa hipótese aqui não é excetuado. Então, o interdito ele pode casar, tá, sem problema nenhum. O consentimento de pais analfabetos para que filhos menores possam contrair matrimônio deverá ser dado por meio de procurador constituído exclusivamente por instrumento público. Porque aí o tabelião que vai ouvir, né, essa pessoa dando esses poderes, ele vai transcrever, ele tem fé pública para isso, particular não pode, ou por termo de consentimento nos autos de habilitação subscrito por uma pessoa arrogo do analfabeto, comprovada a presença do declarante pela tomada de sua impressão digital ao pé do termo. Tá? Então o item 58 ele traz essa disposição para nós. Petição com os documentos será autuada, registrada, anotando-se na capa, livro, número e folhas a data do registro, tá? Relativo ao livro de proclamas lá no livro D. Então o edital que vai ser expedido de proclamas, ele é aquele que está previsto lá no livro D, tá? D de dado do Registrador Civil das Pessoas Naturais. Caso, né, eu tenha o serviço portal eletrônico, pode disponibilizar na página respectiva o link para o jornal eletrônico de publicação de proclamas, que eu disse para vocês, né? Ou ele é físico, também pode ser no caso aqui digital.
né, desde que não seja fixado na própria serventia. Os proclamas, quer os expedidos pelo próprio registrador, quer os recebidos de outro, deverão ser registrados no livro D. O que isso quer dizer aqui no item 70? Se você for um registrador que não deu início ao procedimento de habilitação, mas você recebeu a incumbência de publicar um edital de proclama, porque um dos nubentes é domiciliado na sua circunscrição territorial, ao receber esse edital para ser afixado na serventia, você tem que registrá-lo no livro D. Então ele tem que estar no livro D para que ele seja afixado na serventia ou eventualmente publicado de acordo, né, seja na jornal de circulação local ou até mesmo a facultatividade da publicação eletrônica. Só que isso tem que ser registrado, ou seja, obrigatoriamente o registro tem que estar no livro D, de dado. O livro Proclamas, né, que terá 300 folhas no máximo, né, serão sempre encadernados. Nos editais publicados não há necessidade de constar a data e assinatura do oficial que as tenha expedido, que eu já disse para vocês lá no comecinho da explanação. Transcorrido o prazo de publicação, o oficial certifica, né, o cumprimento das formalidades legais e a existência ou não de impedimentos, eventualmente, remetendo a certidão ao respectivo oficial do processo, aqui no caso, né, de ser feito fora, né, da serventia, ou seja, aquele outro que recebeu esses editais para eventual publicação. Decorrido o prazo de 15 dias, tá, sem nenhuma oposição dessa fixação, se não aparecer quem ou impor impedimento, não constar algum de ofício que seja declarado pelo próprio oficial, ele certifica imediatamente a circunstância nos autos, entregando aos nubentes a certidão de que estão habilitados para casar em qualquer lugar do país, dentro de 90 dias a contar da data em que foi extraído o certificado. Tá? Então são 90 dias contados da expedição, tá, do próprio certificado. Na contagem exclui-se o dia do começo, inclui-se o vencimento, quanto a isso tranquilo. Na hipótese de celebração ser realizada no oficial de civil da processante, o oficial só certificará a circunstância nos autos, não precisa de certidão de habilitação. Então, por exemplo, a pessoa habilitou, mas ela fala, não, eu vou habilitar e vou casar nessa mesma serventia. Tá? Ela vai celebrar o casamento ali. Aí não tem problema, não precisa expedir uma certidão de habilitação. Porém, se ele chega e fala, não, eu tenho que me habilitar aqui, eu quero a certidão de 90 dias porque eu pretendo me casar na praia, fazendo a minha celebração com o oficial de registro civil do Guarujá, por exemplo. Aí sim, expede-se a certidão de habilitação para que ela seja apresentada para o oficial de registro civil das pessoas naturais do Guarujá, nesse exemplo nosso, para que ele efetivamente possa celebrar o matrimônio lá. Ou seja, sem a certidão de habilitação, o oficial do Guarujá, em tese, vai exigir a habilitação dessa pessoa. Se houver apresentação de impedimento, o oficial dará aos nubentes ou aos seus representantes a nota indicando os fundamentos, as provas e se o impedimento não se opôs de ofício e o nome do oponente. Os nubentes terão prazo de 3 dias ou outro razoável para requerer a indicação de provas, tá, que pretendam produzir. Aqui são as indicações de justificação justamente que o ato normativo 680 diz lá no inciso 3º, né, no inciso 2º do artigo 1º, a respeito de justificação de fato necessário à habilitação. Tá, justamente a hipótese daqui. A seguir, os autos serão remetidos ao juízo, onde se produzirão as provas no prazo de 10 dias, com ciência do próprio promotor de justiça. Encerrada a instrução, serão ouvidos os interessados e o promotor no prazo de 5 dias, decidindo o juiz corregedor permanente no mesmo prazo. Tá? São prazos céleres, tá? Para justamente a habilitação correr logo para a pessoa poder casar. Quando o casamento se der em circunscrição diferente da habilitação, o oficial vai comunicar aqueles da habilitação processante. Tá? Então, se você recebeu uma certidão de habilitação, mas você não procedeu a ela, você vai celebrar assim o casamento, né? Desde que a habilitação esteja correta, né? A certidão seja uma certidão idônea, né? Expedida tudo correto, lógico, dentro de toda a cautela, né? De se verificar a autenticidade, né? Dessa certidão. Aí, depois de celebrado o casamento, você vai registrar esse casamento no livro B, obrigatoriamente, tá? Porque lembrando que no caso do livro B auxiliar é reservado para casamento religioso com efeitos civis, então a gente está falando do casamento civil, seja por meio da conversão de união estável em casamento ou efetivamente o próprio casamento. Aí você celebrou isso, você tem que comunicar aquele outro oficial que procedeu à habilitação para que ele anote, né, efetivamente no livro de proclamas que o casamento ocorreu, tá? Ou seja, o casamento realmente se aperfeiçoou. Fica anotado a serventia, livro, folha e termo de que esse casamento teve, efetivamente pela própria matrícula, né? Isso supre para ser anotado no livro D de proclamas para falar, não, ok, o casamento ocorreu, está na matrícula tal, a respectivo registrador civil X. Na petição inicial, eles devem declarar o regime de bens a vigorar e o nome que passarão a utilizar, ou seja, na própria petição eles já tem que designar isso. Se for um regime de bens diferente do legalmente previsto com pacto antenupcial, tá? Lembrando que o pacto ele tem que ser lavrado pelo tabelião de notas, mas ainda não registrado, tá? Porque só pode ser registrado o pacto antenupcial depois do casamento.
Tá? Então a validade do pacto, ok, só que o pacto ele é eficaz somente após o casamento, então sem casamento não há eficácia de pacto. Então por essa razão, se o regime diverso do regime legal, seja o regime da comunhão parcial de bens, seja o regime da separação, né, obrigatória de bens, não precisa de apresentação de pacto. Cuidado, decisões muito pertinentes na questão de pacto, né, de decisão de regime de bens. Se, porventura, tá, decisão recente de São Paulo, estiverem incidentes o regime da separação obrigatória de bens, podem os nubentes celebrar um pacto antinupcial? Resposta, sim, desde que não restrinja a aplicação do regime da obrigação da separação obrigatória de bens. Eles podem fazer o quê? Ampliar, tá, a abrangência desse regime. O que seria ampliar? Lembremos-nos, a separação obrigatória de bens, ela gera, né, na verdade, uma incomunicabilidade relativa dos bens. A súmula 377 do STF diz justamente isso, tá? Que comunicam-se, né, os bens adquiridos na constância do casamento, no caso do regime de separação obrigatória de bens, e tem que ser, lógico, obviamente, desde que não comprovada a ausência de esforço comum, tá? Porque seria uma hipótese de enriquecimento sem causa, então não seria lícito, nesse caso, essa presunção de forma tão incidente, diferentemente da comunhão parcial de bens, onde é difícil, né, quebrar essa presunção. Na separação obrigatória, aplicando-se a súmula 377. Porém, se for de desejo desses cônjuges da separação incidentes, na separação obrigatória, ampliar, por exemplo, para a separação absoluta de bens, que prevê inclusive a incomunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, eles podem ampliar o pacto. Eles não podem o quê? Restringir esse pacto, ou seja, diminuir a incidência da separação de bens, trazendo, por exemplo, uma comunhão universal de bens. Não poderia. Então, se eles estão sujeitos ao regime da separação obrigatória de bens, eles podem ampliar para mais restrito, ou seja, mais incomunicabilidade, mais ausências de comunicação de bens. Tá? Então, essa foi a decisão de São Paulo. Tá? Não é que é permitido relativizar, não. Pode-se ampliar, pelo aquele simples princípio do direito. Quem pode o menos, ou quem pode mais, pode o menos. Tá? Então, se ele pode já ter esse tipo de separação obrigatória, permite a comunicação, eles podem reduzir ainda mais, ou seja, podem diminuir ainda mais a incidência, falando não. A gente somos, né, aqui aplicáveis a nós o regime da separação obrigatória de bens, mas a gente quer, na verdade, o regime da separação absoluta de bens, ou seja, um regime mais restrito, mais fechado. Sim, pode ser feito assim o pacto e também o registrador vai levar isso em caso. Segunda hipótese, a gente vai tratar lá ainda, né, da parte da conversão da união estável em casamento, porém, decisão do STJ de uns 3, 4 anos atrás, se a união estável se iniciou antes, tá, no caso de restrição em virtude da idade, tá, restrição etária das pessoas que têm mais de 70 anos, tá? Se a união estável se iniciou antes de um desses nubentes completar 70 anos, é lícito que eles peçam um regime diverso do regime da separação legal de bens. Isso ocorre como? O ideal, na prática, como funciona, embora não tenha um regramento aplicável para isso, mas como nós operamos na prática isso. Recebe-se os autos, opta-se pelo regime diverso, justifica essa alteração de regime de bens através do que vai ser depois emitido, né, na verdade o próprio oficial remeterá para o juiz corregedor permanente para que ele eventualmente apure as provas necessárias que serão apresentadas por essas partes. Então ele pode vir com uma escritura pública, declaratória ou até mesmo um contrato particular com firmas reconhecidas que tenham um indício de segurança de união estável que tenha se iniciado antes dele completar efetivamente 70 anos de idade. Tem que ser ponderado caso a caso, porém é permitido, tá? Isso o STJ já decidiu, salvo engano foi a terceira turma que teve num julgado nesse sentido que falou que não, se iniciou antes, pode adotar o regime diverso, tá? Na prática tem que tomar cuidado como isso funciona, requer habilitação, apresenta-se o pacto se for o caso, ou a opção pelo regime da comunhão parcial de bens, porém necessita o oficial juiz corregedor e também o Ministério Público, mesmo se for o caso de manifestação facultativa, para que eles se manifestem acerca disso. Tá? E já indicando também a produção de provas para justificar a adoção do regime diverso nesse caso, que tem a licitude, né, mas baseada numa decisão jurisprudencial. Outra questão, o PITAM, aqui no caso oficial, fará constar do assento a existência de pacto com menção textual da unidade do serviço, livro e folhas em que foi lavrado. O traslado, certidão ou cópia simples, após confrontada com o original, será anexado ao processo de habilitação. E, no fim, nos autos de habilitação do casamento devem se margear sempre as custas
e emolumentos, bem como indicar o número da guia do respectivo recolhimento, tá? Então, nas habilitações tem que marcar sim as guias, né, que foram recolhidas a respeito, né, dos procedimentos de casamento, tá, de habilitação e celebração de casamento e registro, né, efetivamente, lembrando, tá, que a Constituição fala que a celebração é gratuita, tá? Então se paga, na verdade, pelo procedimento de habilitação e pelo registro do casamento, não é pago os emolumentos em virtude da celebração, tá? Então muito cuidado com isso. Feito isso, encerramos aqui a habilitação e na sequência trataremos efetivamente das hipóteses de celebração de casamento. Tá ok, pessoal? Então, até!